Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos ao canal do Instituto de Economia da UFRJ. Eu sou Ronaldo Bicalho e esse é o Conversas sobre o Mundo Contemporâneo. O tema de hoje é os impactos da pandemia sobre as eleições, ou seja, os impactos eleitorais da pandemia. A pandemia coloca desafios enormes para os governos, desafios econômicos, desafios sanitários e provavelmente o desempenho desses governos no enfrentamento desses desafios vai ser avaliado nas eleições que virão. O tema de hoje é justamente, hoje nós vamos discutir com vocês justamente essa questão. E vamos abordar 3 casos. O primeiro caso é o caso francês, no qual Macron, o dirigente de plantão, sofreu uma derrota nas eleições municipais. O segundo caso é o caso da Rússia, onde Putin, agora no início de julho, teve uma vitória significativa, uma vitória eleitoral, fortalecendo inclusive os seus poderes. E o terceiro caso é um caso diferente, porque é o caso da Inglaterra, no qual nós tínhamos o Boris Johnson com uma posição inicial em relação à pandemia e em relação à intervenção do Estado no início da pandemia, e alguns autores apontam uma mudança nessa posição. Então, é esses 3 temas que nós vamos discutir aqui, tendo como pano de fundo justamente a relação entre pandemia e eleições. Para discutir esse tema hoje, nós temos aqui o professor Luiz Carlos Prado. Tudo bem, Prado? Tranquilo? Pronto para o debate. O professor Numa Mazati. Numa, hoje o tema França, né? Tem um tema nosso francês. Aqui o Numa hoje tem um tema na França, que são as eleições francesas. Eduardo Baixa, contente, vitória do Fluminense, né, Baixa? Pelo menos um título, uma taça. Tudo bem, por enquanto a gente está gravando no sábado. Por enquanto o sábado tá certo, como dizia o grande Túlio Maravilha, quem ganha comemora, quem perde se justifica, e vida que segue. E por último, Eduardo Costa Pinto. Tudo bem, Dudu? Tranquilo? Tudo bem, vamos lá para mais uma rodada do nosso Conversas. Pois bem, então, lembrando para vocês que vocês podem encontrar esse programa também no formato de podcast, no podcast canal IE-UFRJ, nas melhores plataformas do ramo. Vamos rolando a bola e começando. Numa, o que aconteceu nas eleições francesas? Pois é. Então, as eleições francesas foram eleições municipais e foram marcadas por uma derrota de todos os candidatos do partido do atual presidente, Emmanuel Macron, nas grandes cidades francesas. Ou seja, foi claramente assim, uma derrota eleitoral do Macron, e essas eleições viram a vitória em muitas grandes cidades, como em Bordeaux, como em Lyon, em Paris, em Marseille, ou seja, a maior parte das grandes cidades francesas, dos candidatos verdes, do Partido Verde francês, aliados ao Partido Socialista. Tá? E é significativo pensar que o Partido Verde na França é colocado à esquerda do Partido Socialista, então não chega a ser a extrema esquerda, mas é claramente assim, um partido de esquerda com uma forte pauta ambiental, obviamente. Então, houve essa derrota eleitoral nas eleições municipais e um outro elemento que é interessante apontar para entender para fazer uma análise, na verdade, da designação do novo primeiro-ministro francês e da mudança no governo que foi realizado pelo Macron, tem a ver com o discurso que adotou o Macron durante o auge da pandemia. Uma série de discursos onde o Macron afirmou a necessidade de repensar o modelo econômico, o modelo social, no sentido da adoção de um resgate do estado de bem-estar social, do resgate do papel do Estado na economia, ou seja, que parecia assinalar uma guinada à esquerda do Macron.
Só que, então, vamos dizer que as eleições, assim, o resultado nas eleições municipais, com essa vitória do Partido Verde, também assinalava, assim, parecia pressionar o Macron também no sentido de uma guinada à esquerda. Portanto, todo mundo esperava que o Macron designasse um novo chefe de governo que seja mais marcado à esquerda do que o anterior, que era do centro-direita, né, o Edouard Philippe. Porém, a designação do novo primeiro-ministro francês, o Jean Castex, surpreendeu. Por quê? Porque o Jean Castex, esse novo primeiro-ministro escolhido pelo Macron, e um homem político de direita, sempre foi associado à direita, tem uma carreira política relativamente inexpressiva, e mais um alto funcionário francês, que desempenhou uma série de papéis. O último, provavelmente o mais significativo, foi pilotar a saída do confinamento na França. Porém, alguém com um perfil muito técnico. E essa designação do Castex, homem de direita, foi complementada pela designação em ministérios chaves de outras personalidades, de outros homens políticos claramente identificados à direita. Portanto, o Macron fez a escolha de dar uma guinada à direita. Tá? E isso em ruptura tanto com o discurso que ele tinha adotado durante o auge da pandemia, quanto em relação também assim, ao que parecia apontar a derrota nas eleições municipais. Tá? Então, é algo que é meio surpreendente, mas acho que a gente pode comentar um pouco, fazer alguns comentários sobre esse assunto. Aí vou passar a palavra para o Eduardo Bach, né, o seu camarada, né, que tem algumas observações a fazer. Eu vou, na verdade, eu farei umas observações, mas depois vou passar para o Numa, né, voltar com uma pergunta ao Numa. Né, qual que seria a racionalidade dessa? Qual seria a estratégia por trás desse movimento? Né, que não é tão claro, né? Não é tão claro qual a estratégia dele. Agora, isso, na verdade, reflete um pouco o que é a essência do Macron. Né? Quer dizer, o Macron ele foi apresentado, em particular, pelas bandas de cá, como uma novidade quando foi eleito alguns anos atrás, mas, na realidade, ele era uma novidade no sentido do jogo político francês, que ele não era nem da esquerda tradicional, nem da direita tradicional, mas ele representava algo próximo do que seria a terceira via dos anos 90. Né? Ele não tinha nenhuma grande novidade em termos de proposta econômica. Ele é alguém oriundo do mercado financeiro, né, com uma carreira no mercado financeiro, tinha uma visão de flexibilização do mercado de trabalho, uma visão liberal, né, uma agenda liberal ou neoliberal. Então, ele não é propriamente uma novidade, né? Não tinha nenhuma proposta mais ousada, mais alguma coisa realmente nova, né? E talvez o que esteja se mostrando agora que é um pouco um governo oco, né? Oco, e se ele tem algum direcionamento e orientação, é à direita. Né? Baixa, só para pegar uma coisa também, para retornar para o Numa, a pergunta é, na sua avaliação, você acha que é viável se manter um centro nessa conjuntura? Quer dizer, será que o que nós estamos vendo no mundo é necessariamente algum tipo de polarização ou uma agenda mais à direita ou à esquerda? Está muito difícil com o aprofundamento das questões econômicas e políticas que nós estamos enfrentando agora, sobreviver essa coisa tão oca como essa agenda idealmente de centro, que é uma agenda à direita na área econômica e avançada, sob o ponto de vista de uma agenda de natureza de valores de direitos individuais e das questões das minorias.
Como é que você vê isso daí? Eu cada vez mais sou cético que nessa crise a possibilidade de vitórias eleitorais desse centro político. Eu acho que é uma tendência que muito provavelmente vai haver no mundo todo, é uma polarização de caminhos. Só uma observação, Luiz Carlos, dentro do que você falou, que é importante que você pontuou, que ele tem um discurso, sim, uma prática progressista do ponto de vista das pautas identitárias. Sim, mas esse é meu ponto. Exatamente. Claro. Eu não tinha comentado isso, acho que foi importante você ter chamado a atenção para isso. Então, realmente, ele tem, né, uma pauta, um discurso e uma prática progressista nas pautas identitárias. Mas quando você pega a agenda econômica, é neoliberal, não tem nenhuma grande novidade, né? E aí me recordo quando você fala do centro, que é o título de um livro do Tariq Ali, né, que é uma provocação, né, sobre o extremismo de centro, né, que seria um dos maus do nosso tempo. Mas vou voltar para o Numa, porque nós estamos fazendo mais concentrado esse debate, e o Numa tem essa vantagem de ser um francês com muita experiência do Brasil e de outros lugares do mundo. Ele diz que é francês, né? Meu sotaque, infelizmente, prova isso. De repente, ele força, que nem dizem que o Claude faz, né? Então, respondendo às duas perguntas de você. Desculpe, Ronaldo. Não, siga, por favor. Na verdade, ele é baiano, gente. Pelo sotaque é igualzinho do Dudu. Bater é mesmo. Isso, Nasceu no Alguém já viu a certidão de nascimento dele? Aí foi só o doutorado. Feira de Salvador fez doutorado na França, voltou por isso falando que era francês. É pura cascata. Vai lá no minha. Sim, então, eu acho que, na verdade, respondendo às perguntas, observações do Eduardo e do Luiz Carlos, acho que, assim, a gente pode tratar, tem um aspecto desse problema, que é um aspecto, vamos dizer, de estratégia política do próprio Macron, e depois tem alguns ensinos que a gente pode tirar, eu acho, para tendências globais, e particularmente no espaço europeu. No caso do Macron, como foi observado tanto pelo Eduardo quanto pelo Luiz Carlos, de fato, o Macron representa uma associação de um certo progressismo nas questões de costumes, nas questões societais, vamos dizer. Esse é o termo. E, de um lado, e do outro, uma visão do funcionamento da economia e do papel do Estado que, claramente, seria mais neoliberal. Tá? Nesse sentido, a gente pode dizer que há as evoluções que representam esse novo governo do Macron, elas, na verdade, deixam muito mais claras ainda essa opção, de não ter mais nenhuma ambiguidade. Tá? Só que tem um ponto importante que talvez não tenha sublinhado na parte introdutória, né, na apresentação, é que o ministro do Interior, que nomeou o Macron, ministro do Interior... esse caiu. E uma figura que, na França, na verdade, é associado à gestão de todo, vamos dizer, tudo que tem a ver com as forças de segurança. Tá? Isso tanto no caso assim da polícia tradicional, da polícia militar, que na França é federalizada, né? Ou na França é um Estado jacobino, então tudo é centralizado, você não tem... e também o importante na questão da segurança interior em relação ao terrorismo, tá? O que, no caso francês, tem um peso grande. Bom, esse novo ministro do Interior e um homem de direita, não chega a ser de extrema direita, mas é alguém muito à direita. Então, mesmo nessa questão das pautas, vamos dizer, societais, você tem figuras que foram nomeadas, tanto Gérald Darmanin, esse ministro, quanto o novo ministro da Justiça, também, que são claramente identificadas com uma visão até mais retrógrada sobre essas questões. Inclusive, teve uma série de contestações por parte de movimentos feministas em relação a essas figuras. Então, a direitização do Macron, eu acho que ela nem, no caso da economia, ela já estava presente
Desde o começo. E ela fica mais evidente no caso até da questão dos costumes. Bom, qual é a estratégia do Macron? Muito rapidamente, do ponto de vista político. A análise que ele faz, isso é interessante, porque provavelmente é algo que pode passar a acontecer, pode valer para outros países, é o seguinte: a esquerda se enfraqueceu. Ele conseguiu aspirar uma parte da esquerda, no caso francês do Partido Socialista, e, no final das contas, há uma mobilização muito forte do eleitorado de esquerda contra a possibilidade de eleição de candidatos, bom, particularmente nas eleições presidenciais, da extrema-direita. Ou seja, o Macron sabe que no segundo turno e até no primeiro turno das presidenciais, para evitar qualquer risco de eleição do candidato de extrema-direita, no caso da França seria a Marine Le Pen, né? Herdeira do pai, enfim, já na segunda geração de líderes de extrema-direita, as pessoas de esquerda, na sua imensa maioria, os eleitores, vão votar para ele. E para agradar porque no fundo tem justamente essas questões societais, tem esse, vamos dizer, progressismo nessas questões societais. E para agradar os eleitores do centro-direita e da direita tradicional, ele justamente reforça ainda essa pauta econômica. Então, é o cálculo que ele está fazendo. Ao mesmo tempo, ele nomeia um primeiro-ministro que, como já apontei, é meio inexpressivo, ou seja, ele personaliza ainda mais a ação do governo dele, ele vira, ao mesmo tempo, permanece presidente, mas assume quase um papel de primeiro-ministro. Então, o risco, para responder, bom, isso era para responder mais para o Eduardo, para responder para o Luiz Carlos, eu acho que o risco desse centro, que no fundo mistura, como a gente já comentou, pauta de direita na economia e pauta mais progressista nas questões societais, qual é? O problema é que, aos poucos, ele vai perdendo o apoio popular. Tá? Inclusive, a própria derrota do Macron nas eleições municipais aponta nessa direção. E vai reforçando os candidatos, um pouco a extrema-esquerda, mas, no final das contas, pouco, e vai reforçar mais a extrema-direita. Inclusive, a gente viu nas últimas eleições presidenciais na França, a extrema-direita conseguiu fazer mais de 35% dos votos no segundo turno. Tá? Ou seja, o risco disso é de reforçar, e que, no horizonte aí, é muito difícil prever, há mais de, talvez, uma década, você tenha chances reais da extrema-direita chegar ao poder, a extrema-direita misturando pautas identitárias no sentido de defesa, vamos dizer, da identificação nacionalista, no sentido também da adoção de políticas xenófobas e preconceituosas, e no sentido também, isso é importante, de algum resgate ou alguma retomada de um estado de bem-estar social, aí direcionados sobre os nacionais, enfim, com suas limitações, mas que é algo que saiu completamente da pauta. Porque só para encerrar, e aí eu vou passar a palavra para o Dudu, que acho que ele tem umas observações interessantes a fazer sobre isso, o Macron, assim que designou Jean Castex, retomou já a pauta da reforma da Previdência, que tinha sido meio abandonada, porque é uma questão que já há mais de um ano e meio que está mobilizando as energias na França, teve muita resistência, e foi meio parado durante a pandemia, mas ele está retomando essa pauta. Então, ele não abandonou essa agenda neoliberal, ele só, na verdade, repaginou, assim, deu novas caras a esse combate. Dudu, por favor. Se, por um lado, a gente tem essa situação na França e tem essa opção do Macron diante dessa derrota, de fazer uma opção mais à direita, depois de uma derrota eleitoral, se você observa no caso russo,
O que você vem era o Putin muito pressionado, no meio de uma pandemia muito dura na Rússia, vai para um processo eleitoral e é vitorioso nesse processo eleitoral. Por que o Putin foi vitorioso nesse processo, Prado? E como foi esse processo? Eu acho o caso russo muito interessante. Primeiro, vale a pena apontar o tamanho da vitória eleitoral do Putin, que se deu no início de julho, no meio da pandemia. No meio da pandemia, o Putin conseguiu mobilizar 68% do eleitorado, muito mais, por exemplo, que votam, mas do número de votantes na eleição americana, que é sempre menos da metade do eleitorado. E desses, 78% votaram a favor dessas emendas, são mais de 200. Agora, o mais importante, para se ter ideia do tamanho da aposta do Putin, é que esse voto era simbólico. Ele já tinha conseguido aprovar todas essas alterações constitucionais no parlamento, no Tribunal Constitucional e nos 85 parlamentos regionais. Agora, por trás disso tem uma clara estratégia dele, porque isso não significa que ele vai permanecer como primeiro-ministro ou presidente. Há um certo apoio na Rússia para estabelecer um teto para a idade presidencial. Uma especialista, Regina Smith, uma escola americana, ela apresenta um número dizendo que 59% dos eleitores defende um teto de 70 anos para candidatos presidenciais. O fato é que nessas medidas, um papel ou uma posição importante que vai ser criada é reforçar o poder do Conselho de Estado, que já existe, é um conselho não eleito, então, provavelmente, o objetivo de Putin é ser presidente desse Conselho de Estado, o que o coloca influenciando a política russa por um bom tempo. Mas nessas mudanças constitucionais mostram muito o perfil da Rússia atual. Quer dizer, por um lado, ela atende algumas demandas populares, como a correção monetária para as pensões e aposentadorias, como uma política para o salário mínimo, uma política para garantir moradias. Por outro lado, ela reforça o caráter conservador do governo nesse tema societal. Proíbe o casamento de pessoas do mesmo sexo, reforça a questão de uma educação patriótica, faz referências a Deus, quer dizer, reforça a posição da Igreja Ortodoxa Russa, combate a corrupção com proibição de contas no exterior para funcionários públicos. A questão de corrupção é uma questão importante lá na Rússia, mas, principalmente, o que chama a atenção é o peso da política nacionalista russa. Eu vou mostrar para vocês como o Putin, o apoio dele cresceu de maneira significativa depois da intervenção da Crimeia, como dá para ver aqui claramente. Depois da intervenção da Crimeia, mesmo quando você teve crise, quando a gente vê a partir de 2015, 14, 15, com a queda do preço do petróleo, caiu a popularidade do Putin, mas caiu no nível, mantendo ainda uma popularidade muito grande. Mais recentemente, quando a Rússia se coloca com uma postura nas relações exteriores mais afirmativa, reforça o caráter patriótico e reforça a posição do Putin dentro dessa conjuntura. Então, o caso da Rússia é um caso interessante, onde uma política conservadora, sob o ponto de vista de direitos societários, de questões de direitos das minorias, e, por outro lado, uma política moderadamente progressista na área de bem-estar social e uma política nacionalista internacional,
reforça a posição de um governo muito conservador e de uma figura autoritária como Putin, que hoje tem um imenso suporte da população do país. E há outros elementos. Saiu recentemente, há pouco tempo, um relatório do Banco Mundial que mostra os pontos fortes da Rússia, a questão da universidade russa, que vem passando a Rússia tem uma educação de boa qualidade, é claro, ela é herdeira da antiga União Soviética, mas ela vem tentando fazer reformas na universidade para ter algumas universidades realmente de plano internacional. Ela vem tentando diversificar a sua base produtiva, muito dependente do gás e das questões geopolíticas. Ela tem uma grande dependência da compra de gás pela União Europeia, o que faz bater de frente com os Estados Unidos, que tem interesse de aumentar a venda de gás liquefeito para a União Europeia. Então, há questões geopolíticas em torno disso. A Rússia também vem se reforçando a sua posição junto ao Oriente Médio, que tem sido pouco abandonado pelos Estados Unidos depois que a questão de petróleo deixou de ser tão relevante recentemente com a questão do shale gas e com outras alternativas norte-americanas. Portanto, no caso, a Rússia é um bom exemplo de que se contrapõe à França, onde uma agenda política mais à direita se mistura com uma agenda econômica que tem algum caráter redistributivo para reforçar a posição centralizadora e muito forte da figura do Putin. Eduardo, Dudu, Costa Pinto. O Prado trouxe um ponto aqui que acho que é importante ressaltar, que é a discussão da importância do nacionalismo para a recomposição de popularidade. Aquele gráfico que o Prado apresentou mostra que depois da anexação da Crimeia, o Putin não vai oscilar de 70%, entre 60%, 62% e 63% de popularidade. Apesar da crise econômica, né? Apesar da crise econômica, apesar do crescimento econômico mais restrito na Rússia a partir de 15, 16 e até 17, por causa da queda do preço internacional de petróleo e gás e seus derivados. Então, você tem um efeito aí, em certa medida, e aí, que tem uma certa de política redistributiva, mas como a gente já discutiu num outro programa sobre a Rússia aqui, políticas monetárias restritivas e adotando uma lógica de influência do Banco Central muito forte ou num embate entre gastar ou não gastar, como a gente já ressaltou em outro programa sobre a Rússia. Então, e gastos moderados na área da pandemia, não mais do que 4% do PIB. A Rússia não foi um país que gastou maciçamente para tentar resgatar a economia doméstica da crise causada pelo Covid, pela pandemia. Então, ela tem essa característica econômica também conservadora, embora nessas emendas há essas questões que atendem demandas populares e algumas demandas que aqui no Brasil nós conhecemos bem, tipo combate à corrupção, um pouco populistas, mas são muito populares na Rússia. Eu fico me perguntando, porque no meio da pandemia a Rússia foi afetada de forma expressiva, um crescimento relativamente baixo, e mesmo a questão do preço do petróleo caindo como caiu, e na disputa geopolítica entre Rússia e OPEP, que aconteceu no meio da pandemia, já estava acontecendo antes, essa vitória eleitoral me parece gigantesca. Eu queria aí colocar o Numa no jogo, perguntar assim, o quanto essa vitória eleitoral, em certa medida, não expressa uma questão do aumento das tensões entre Estados Unidos e Rússia e como isso reforça a lógica nacionalista, porque se a gente olha o gráfico que o Prado apresentou, o efeito Crimeia joga a popularidade lá para cima e no meio dessa tensão, que aumentou inclusive em termos entre Estados Unidos e Rússia, inclusive no campo da concorrência militar, se isso não foi um elemento importante, uma variável para pensar essa vitória eleitoral no meio da pandemia, sendo que a Rússia foi fortemente atingida pela pandemia. O que você acha disso, Numa?
Olha, Eduardo, bom, a questão nacionalista tem um peso importante no caso da popularidade do Putin, mas eu acho que a gente não pode também pensar a Rússia dos anos 2000 para cá, ou seja, um período onde a figura do Putin se torna protagonista, o dominante, sem se referir ao período anterior. Os anos 90 representaram para a Rússia um colapso econômico, um colapso societal, com índices de criminalidade que foram para o espaço, sendo que no período soviético era um espaço muito seguro, você tinha um nível de, vamos dizer, de criminalidade extremamente baixo, muito menor do que qualquer país ocidental, bom, e aí nem comparável com a América Latina. Exatamente, e você teve um colapso da sociedade nos anos 90. E você teve, já para indo na sua direção, um colapso também do papel da Rússia. Porque com o fim da União Soviética em 91, a Rússia, que é um dos estados que nasce desse esfacelamento da União Soviética, vai ter nos anos 90 uma atitude através do Yeltsin muito, vamos dizer, vai adotar uma via muito integracionista, né, em relação ao resto do mundo, o que vai levar a um enfraquecimento enorme do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista militar também. Você tem a humilhação da derrota na Primeira Guerra da Chechênia, você tem um avanço da OTAN, um cercamento da OTAN liderado pelos Estados Unidos, que acaba assim, incorporando territórios que até faziam parte da própria União Soviética, como os países bálticos, né, e outras áreas. Tudo isso faz com que você, frente a esse colapso político, societal e econômico e geopolítico, a figura do Putin, que vai reorganizar nessas 4 áreas o país, que vai dar de novo à Rússia um papel um destaque, que vai recentralizar o Estado, e algo que marcou muito a população. E como, ao mesmo tempo, você não tem figura alternativa, a grande questão, tudo bem, quais são as figuras da oposição russa que tem força para se opor a essa... A oposição é muito fragmentada, a oposição do governo Putin, e claramente não tem uma agenda alternativa. Isso! E a Rússia, quer dizer, ela tem a força, o peso de vários renascimentos na história da Rússia. Você tem, desde a sua origem, a comemoração do final da Segunda Guerra Mundial, que foi expandida agora com Putin. Não é à toa, é reforçar a posição da Rússia como uma expressão, como um país importante no mundo contemporâneo, e que, de alguma forma, renasce como grande potência. E tudo indica que isso efetivamente está acontecendo. Se ela não é uma grande potência econômica como era, ela se mantém como uma grande potência militar, levando a sua proximidade da China, ela passa a ser um país fundamental nas relações Ocidente-Oriente. Se ela se aproxima mais ou se afasta mais da China, o que ocorrerá em termos do equilíbrio geopolítico mundial. E o Putin reconhece, ele explorou muito bem esse papel, e isso reforça a sua posição doméstica. Mas não se pode esquecer de que ele, efetivamente, apesar da política conservadora na área econômica e algumas áreas, ele atende também demandas econômicas pela população, principalmente nessa área de reforma das aposentadorias, que era uma questão importante e que durante os anos 90 foi um grande problema.
várias pessoas pensionistas ficaram na miséria porque não havia correção, não havia inflação na antiga União Soviética, então não havia correção das pensões dentro desse período, e a questão de moradia, que é muito importante na Rússia também. Então, algumas dessas questões se colocam. Fora disso, um discurso conservador na área de valores mais tradicionais, que a população russa tende a ser simpática, uma população muito conservadora, principalmente a mais rural, a mais tradicional. Eu acho que você trouxe um ponto que tem uma aproximação ainda mais ampla recentemente entre Rússia e China, né? Nesse elemento, então, mesmo com suas rixas históricas, tem uma aproximação. E aí tem um outro ponto que aí eu fico me perguntando, assim, a gente vê essas mudanças conservadoras no campo das questões morais, como o Putin tem um apoio expressivo com isso, e ao mesmo tempo a percepção é que você teria movimentos mais à extrema direita na questão dos costumes, além do Putin, e o Putin, daria para dizer que o Putin seria até meio do caminho nesses valores no sentido da Rússia atual? Eu não sei se eu estou exagerando, mas eu não sei, eu queria ouvir o Nome e o Prado sobre esse ponto, não sei. É só reforçar um outro ponto. A Rússia também tomou algumas medidas protecionistas na área de importação importante e recente. Isso acompanha a tendência da União Europeia também de ter algum movimento protecionista. Então, eu sei que não é objeto da discussão hoje, mas eu acho que pode ser até um objeto futuro. Nós estamos vendo indicações de uma reversão a um processo de globalização que caracterizou o mundo do século XX e o início do mundo do século XXI. E isso a Rússia mostra também esse ponto. Voltando a essa questão dos valores conservadores, eu acho que o Putin ele reflete muito esse segmento conservador, sob o ponto de vista de valores tradicionais, dessa Rússia que surgiu pós-União Soviética e que ficou, de certa forma, submersa durante o período da União Soviética. Porque nós temos que lembrar que a União Soviética foi pioneira no direito das mulheres. Lá, logo depois da Revolução, não havia muito pouca discriminação dentro disso daí, havia uma política de integração de minorias muito importante dentro disso. Então, embora fosse um governo autocrático, ela tinha uma preocupação de trazer, de ter políticas de integração em cima de valores individuais muito fortes. Embora na questão de homossexualidade, ela, como Cuba, como outros países socialistas, eram muito conservadores e muito pouco abertos para essas questões. Mas questões de gênero e questões étnicas, isso não é tão verdadeiro. Senhores, se a gente tem uma situação francesa, no qual o Macron foi derrotado nas eleições, no qual, se a gente tem uma situação russa, no qual o Putin, apesar de toda uma situação adversa, conseguiu uma vitória importante, no meio de uma pandemia, tanto Macron quanto Putin estão no meio de uma pandemia. Se a gente olha para o caso inglês, onde você também tem uma pandemia, onde os impactos da pandemia foram muito fortes, onde você tem um governo de extrema-direita representado pelo Boris Johnson. O Boris Johnson que começou a pandemia com uma determinada posição, no sentido, como era a posição da extrema-direita no início, de esvaziar a importância da pandemia, os riscos da pandemia, e depois também em relação ao próprio papel do Estado, da intervenção, enfim, toda essa questão, o que se observou foi uma certa mudança de posição. Então, eu queria perguntar para o Bastian, até que ponto tem sentido esse caso, tem sentido essa afirmação de que no caso inglês, o Boris Johnson
digamos que fez uma determinada girada na sua posição, uma determinada mudança na posição, já olhando lá para frente, quando ele vai ser avaliado pelos seus cidadãos nas próximas eleições. Até que ponto isso tem um fundo de verdade, não tem? O que significa isso? Vai, Baixanzinho. Bom, Bicalho, há certamente uma mudança de discurso, né? Há uma ênfase na intervenção estatal e que se materializa em alguma medida já em algumas ações práticas, né? Foi anunciado agora o Boris Johnson falou, né, num New Deal, né, fez a referência ao Franklin Delano Roosevelt. Foi anunciado um pacote de investimentos em infraestrutura da ordem de 5 bilhões de libras, né, e há também um movimento no sentido de uma maior centralização em relação ao sistema de saúde pública, né, o NHS, que é o SUS britânico, né? Agora, qual é a dimensão dessas iniciativas? Isso ainda não é muito claro, né? Se é mais um jogo retórico ou se efetivamente há uma mudança de orientação, né? Por exemplo, ele fez a menção, né, ao New Deal, né, usou o termo um New Deal, mas se forem comparados esses investimentos iniciais, né, já anunciados, da ordem de 5 bilhões de libras em infraestrutura, isso é muito pequeno, né, se for comparado com o New Deal, né, como o Larry Elliott, do Guardian, chamou a atenção, né? Esse investimento de 5 bi de libras corresponde a 0,25% do PIB, e per capita, né, corresponde a 100 libras per capita, né? Enquanto que o New Deal, os investimentos feitos no New Deal correspondiam ao equivalente a 4.300 libras per capita, né? Então há uma diferença colossal. Há uma sinalização do governo de que não vai parar por aí, né? Isso é só o começo. Agora, o que se tem de concreto é isso, né? E quanto à centralização e à reforma administrativa apresentada, e as intenções apresentadas pelo governo, há também uma preocupação, né, no sentido de que a verdadeira intenção é uma maior intervenção no mau sentido, no sentido de controle sobre as instituições, no sentido de controle sobre os funcionários, inclusive ideológico, né? Essa é uma preocupação, né, que está em curso, né, que se percebe isso na imprensa britânica, tá? Ao mesmo tempo, há uma série de reformas que estão sendo discutidas que apontam na direção de uma maior flexibilidade do mercado de trabalho e de uma maior precarização, né, no mercado de trabalho, né? O que iria na direção oposta a, por exemplo, a investimentos no sentido de um fortalecimento do estado de bem-estar social, tá? Então, na realidade, ainda não é claro, tá? Então, ainda há uma ambivalência, vamos dizer assim, em relação ao que vai acontecer na prática. Agora, de um lado, o Boris Johnson precisa dar uma resposta ao seu eleitor. Na sua eleição, na sua recente eleição, ele foi vencedor em regiões em que tradicionalmente o Partido Trabalhista ganha, tá? Que são regiões muitas em declínio econômico, no norte, nos Midlands, tá? Regiões mais pobres em relação ao sul da Inglaterra e a Londres em particular. Então, ele precisa dar uma resposta para essas regiões. Então, investimentos em infraestrutura apontam para essa direção, tá? Outra resposta que ele dá é pelo Brexit,
né? Quer dizer, ele está atendendo essas regiões, muito da população dessas regiões, há uma parcela grande da população dessas regiões que vê com maus olhos, né, os estrangeiros. Então, vetar a entrada de estrangeiros é algo que seria que conquista pelo menos uma parcela desse eleitorado, e isso o Boris, em princípio, oferece, né? E é algo que, evidentemente, pelos seus valores, pela sua linha, o Partido Trabalhista não poderia oferecer. Agora, ele precisa também oferecer coisas concretas em termos de investimento, geração de empregos. Então, talvez ele tenha mesmo que ir nessa direção, que não fique só no discurso do New Deal, né, com medidas concretas modestas, por uma necessidade, inclusive, eleitoral. E se ele fizer essa jogada, será uma jogada, uma virada efetiva nessa direção, será uma virada muito sagaz do ponto de vista político. Agora, o resultado líquido disso, se ele também caminhar com as reformas no sentido de precarização do mercado de trabalho, aí a coisa fica menos clara. Vou fazer uma pergunta aí por baixo. Você acha que esse New Deal dele tem alguma coisa a ver com a resposta do Green Deal que a União Europeia vem propondo, que é bem mais vigorosa em termos de recursos do que ele vem anunciando? Bom, pelo menos no discurso também, se é algo, obrigado aos casos que me escapou, também há um elemento de caminhar no sentido verde, né? Então, é um New Deal, mas é também um Green New Deal. Quer dizer, também está incorporado no discurso essa preocupação ambiental. Tá? Agora, em termos de montante de investimentos, eu não cheguei a olhar comparativamente. Agora, do que eu vim acompanhando, não acredito que seja no mesmo montante do que na União Europeia. Né? Não, Onde, não por é. exemplo, a não Alemanha, é. Pelo menos até agora não é. Agora, o que é interessante, e agora é algo que me ocorreu, é que percebe-se um alinhamento, aí tem um elemento interessante, percebe-se um alinhamento, né? Eu percebia-se um alinhamento do Boris Johnson com Trump. Né? Falava-se, inclusive, até pelo aspecto físico, né? De um Trump britânico. O Trump de Oxford é uma contradição em si, né? Pois é. Se bem que eu acho que o Trump estudou em Dartmouth, estudou numa universidade importante norte-americana. Era de família rica. Não, é de família rica também, claro, é possível. Bom, o George Walker Bush estudou em Yale, então também não quer dizer. Mas do ponto de vista ambiental, a linha do Trump não é essa. A linha do Trump não é essa. E até a referência que ele faz ao Franklin Roosevelt, que é um democrata, é algo interessante, porque o Joe Biden, que é o candidato, né, que vai provavelmente concorrer contra o Trump nas próximas eleições americanas, utiliza o Roosevelt como uma referência para si. Né? Então, talvez, aí é uma coisa interessante de pontuar, talvez o Boris esteja num movimento político, né, se aproximando do que seria um Joe Biden e se afastando do que seria o Trump, em alguma medida. Em alguma medida. Mas é só uma especulação, isso é só algo que me ocorreu agora, né? Um estalo. Que tem até uma matéria do New York Times recente que chama atenção aponta para algo mais ou menos nessa direção. Eu acho que um dos grandes desafios agora para a Inglaterra, para o Reino Unido, vai ser a resposta à União Europeia, porque certamente o desempenho do Reino Unido vai ser o tempo todo comparado com o da União Europeia, aliás, por bem e por mal. Há uma questão que o Brexit continua, né, que o Brexit ficou completamente ofuscado diante da pandemia, e é natural que seja assim. Mas o Brexit não parou. Né? E ainda não é as respostas ao Brexit e ao tipo de inserção de modelo que o Reino Unido vai adotar para o pós-Brexit não são claros. Né? Não são claros. As negociações estão em curso. Né? O processo não parou.
ainda que não se fale mais nisso, né? Pelo menos por aqui, né? Inclusive, não vai. Imagino que o Reino Unido mantenha a sua tradição de livre comércio, que sempre foi a identificação histórica do Reino Unido, mas terá alguns desafios importantes, com uma União Europeia um pouco mais protecionista, uma Rússia um pouco mais protecionista, uns Estados Unidos nacionalista. O único que se abre, e quer abrir mais até pela sua posição de força, é a China, com as novas rotas da seda, que mais em contrapartida... A China e o Brasil, mas por razões outras. Não, o Brasil por razões outras, né? Não é certamente uma posição de força como no caso da China, né? Então, a China, a integração com a China é sempre perigo. Mas com alegria. Isso é que eu não sei, isso eu tenho dúvidas. Mas pegando o gancho do Prado, nessa discussão, o que a gente observa? Por exemplo, o Macron, ele não deixa de ser o Macron dentro da pandemia. O Putin não deixa de ser o Putin no meio da pandemia. E o que o Bachan chamou a atenção, que eu acho de forma interessante, e não foi à toa que a gente colocou a quase em inglês, o Boris Johnson também, ele não deixa de ser o Boris Johnson. Ou seja, as posições, os partidos, os dirigentes, eles chegam na pandemia de uma determinada maneira, fruto daquilo que eles são, né? E aí é que eu ia perguntar para vocês isso, né? Para fechar o programa, né? É claro que isso tem a ver lá na frente com as eleições. Ou seja, por mais que você tente reagir à pandemia, quer dizer, chega um determinado momento que o seu posicionamento político, partidário, te cobra alguma coisa. Ou seja, o Trump é o Trump, tá certo? Boris Johnson é o Boris Johnson, Macron, Macron, Putin é o Putin, enfim. E por aí vamos. Como é que vocês veem, a partir dessa discussão, pegando o caso do Macron, pegando o caso do Putin, o caso do Boris Johnson, como é que vocês veem qual vai ser o resultado eleitoral? Quer dizer, tem um impacto político, e esse impacto político vai se traduzir lá quando você tiver as eleições, onde talvez a grande eleição esse ano é a eleição americana, né? Sem dúvida, acho que não há, fatalmente teremos programas e programas sobre a eleição americana, né? Eu ia perguntar isso para vocês, quer dizer, como é que vocês veem isso, né? Como é que vocês veem essa questão de como é que a pandemia vai impactar eleitoralmente? Vai favorecer, não vai favorecer? Enfim, começar com você, Prado. Quando você olha assim, você acha qual vai ser o resultado quando você rodar ali as eleições, as urnas? O que a população, como é que vai sancionar, não vai sancionar? Não só a crise da pandemia, né? Não só a crise sanitária, mas também a crise econômica também, né? Que vem junto. Eu vou voltar uma hipótese, acho que é mais uma conjectura, eu não tenho elementos nem para sustentar isso, mas cada vez mais eu venho chegando à conclusão que nós estamos caminhando para um processo de polarização, onde o espaço para você caminhar no meio é muito difícil, porque a questão econômica é muito importante, mas alguns governos vêm mostrando a força dos argumentos ideológicos, do velho nacionalismo, da retórica para as questões de valores, para contrapor aquilo que você não consegue oferecer para a economia. Ora, já antecipando o que o Dudu diria, isso não dá para sustentar durante muito tempo, né? Ao final, a economia pode se sobrepor à questão ideológica, etc. Mas a experiência histórica mostra que é possível se caminhar um período considerável usando algumas retóricas muito fortes que movem multidões, né? O nacionalismo, os valores conservadores tradicionais fazem isso. E a única resposta possível para isso, em oposição à ascensão dessa nova direita, é uma esquerda revigorada, recuperando alguns dos seus valores tradicionais da social-democracia, da pluralidade, e não ficando no meio, se apresentando de maneira tímida, defendendo apenas uma agenda
liberal no plano das ideias, mas não assumindo a responsabilidade de mexer mais profundamente na questão econômica. Então, eu suspeito que um pouco o resultado desse processo que nós estamos vendo em cada um desses países é um esvaziamento do meio e um caminho inevitável ou para um reforço da direita ou para alguma saída à esquerda, e o que eu estou chamando de esquerda é uma social-democracia mais tradicional que pode não voltar ou, quem sabe, ressurgir no meio desse momento tão caótico. Obrigado, Prado. Numa, você chamou, inclusive, a atenção para esse fato do Macron, né? Apesar da derrota, apesar de um discurso de envolver a questão do serviço público, coisa desse tipo, no frigir dos ovos, ele vai, escolhe um primeiro-ministro mais à direita. E eu me lembro muito, às vezes, nós dois conversando, você chamando a atenção, porque, olha, a pandemia ela vai ter um custo político, vai ter um custo eleitoral. Qual é o impacto que você vê nas eleições dessa história toda? Terão, não terão? Serão definitivos? Serão determinantes? Não serão? Como você vê? E, no caso francês, com os verdes, né? Mas que verdes? Aquela confusão toda dos coletes amarelos, né? Em cima de um aumento de combustível. O verde da França, que é mais à esquerda do que o verde britânico. Curioso, exatamente, os coletes amarelos, a revolta começou com o imposto verde. Isso, né? E agora os verdes... Imposto que era para ser... Vai, não, mas explica esse período. Bom, eu não vou falar tanto sobre não fazer tantas conjecturas sobre as eleições futuras. Eu acho que é muito difícil nesse momento saber o que acontecerá. Com certeza, a aposta do Macron é reforçar a agenda neoliberal do ponto de vista econômico, ou seja, com o recuo do estado do bem-estar social e com a adoção assim de reformas estruturais liberalizantes, tá? Do ponto de vista societal já não fica tão claro, mas acho que ele vai tentar conservar uma pauta relativamente progressista. E como eu falei como tinha falado, a aposta dele é que dessa forma, frente ao vácuo de candidatos, a relativa desorganização da esquerda, porque o Partido Verde é um partido que tradicionalmente é bem sucedido nas eleições locais, em particular municipais. A França tem um cenário, no caso em muitos países, político que é muito diferente em função do tipo de eleição. Nas eleições locais e para europeias, em geral, o Partido Verde é muito forte. Já nas eleições presidenciais e nas eleições para o parlamento, já não é tanto o caso. Tá? Então, claramente, assim, ele aposta nisso, ou seja, de ocupar esse espaço de um centro estendido, impedindo o surgimento de candidatos fortes à esquerda e, de uma certa forma, se apropriando da direita clássica, do centro-direita. Tá? Bom, veremos se provavelmente vamos dizer, esse cálculo pode funcionar. Difícil saber. O ponto mais importante, já que vocês relembraram a questão dos coletes amarelos, é de observar que há claramente uma fração na sociedade francesa que, inclusive, o termo de fração é um termo, não esqueçamos, a ideia de fração social foi o carro-chefe da eleição do Jacques Chirac em 1995. Fratura. Isso, exatamente. As fraturas. Isso, de fratura social. Ou seja, e a ideia que essa fratura social gerou frações dentro da sociedade francesa. E isso era um tema eleitoral que permitiu ao Chirac vencer as eleições 25 anos atrás. Ou seja, o surgimento essa polarização entre grupos sociais, essas realidades sociais diferentes, elas já se manifestam há bastante tempo. Como sabemos, há uma deterioração
da distribuição de renda. Há uma desigualdade crescente na distribuição de renda, tanto e também, obviamente, na questão do patrimônio. Tá? São temas, inclusive, que o próprio Piketty mostrou através dos dados, mas que a gente já conhecia, assim, teoricamente, há bastante tempo. Bom, qual o ponto interessante nisso? É que a existência desses grupos ela cria na França, do ponto de vista territorial e do ponto de vista social, assim, uns antagonismos cada vez mais fortes. O Partido Verde ele ganha onde? Ele ganha as grandes cidades, onde você tem uma população que, na sua maioria, porque assim, tem que pensar, só uma pequena observação, a cidade na França tem periferias muito grandes, grandes cidades. Então, em geral, a cidade, quando você fala de Paris, por exemplo, você tem 2,2 milhões de pessoas em Paris, mas você tem 12,5 na grande Paris. E quem mora em Paris mesmo, em geral, quem? São pessoas que têm assim, atividades do setor terciário de serviços, em geral de alto valor adicionado, que são muito bem integradas socialmente. Profissionais liberais. Que, de fato, tem uma preocupação, não necessariamente, elas têm uma preocupação ambiental muito forte. Então, é um perfil completamente diferente do jaleco amarelo. O jaleco amarelo é tipicamente alguém que vem das periferias das grandes cidades, que não necessariamente são periferias pobres, muitas vezes de classe média, né? E que vem do interior da França. E que, de fato, passou, em geral, por um processo de pauperização, de perda, que sentiu muito a perda assim, a deterioração dos serviços públicos, a perda de direitos sociais. Portanto, são dois mundos diferentes. E, a meu ver, e aí para encerrar assim, as observações para responder à pergunta do professor Vicário, a meu ver, assim, a pandemia ela mostrou ainda mais a existência dessa fratura, a existência dessas frações. Por quê? Porque, claramente, o trabalhador de serviço, bem inserido, conseguiu se isolar, conseguiu não ter muitas perdas de renda, enquanto o outro trabalhador ou ficou muito exposto à pandemia, né, porque estava na frente da pandemia, ou perdeu parte ou a totalidade da sua renda. Tudo bem que foi, em geral, pelo menos parcialmente compensado pelo Estado. Mas você vê claramente a existência das duas sociedades assim, que se polarizam cada vez mais, e claramente o Macron é o candidato, é o presidente da parte inserida da França. Essa parte não inserida, ela vai se dividir no voto entre extrema esquerda, uma parte, e infelizmente é uma parte muito maior na extrema direita. Baixa, você justamente estava conversando sobre, né, falando com a gente sobre o Boris Johnson, a situação da Inglaterra, né? O que eu te perguntaria é o seguinte, quer dizer, qual vai ser esse impacto? Quer dizer, o Johnson consegue sobreviver? Alguma possibilidade da recuperação de um partido trabalhista mais agora ao centro? Como você vê, já que você, aproveitando, né, que você falou sobre a Inglaterra, quais são os impactos políticos que a pandemia vai ter, né? Olha, até pegar um gancho com a tua pergunta e com a fala do Numa, que o quadro que o Numa descreveu para a França, ele não é muito diferente de um quadro que você encontra no Reino Unido ou nos Estados Unidos. É claro que há especificidades, há gradações, mas em todos os casos há uma massa fora dos grandes centros urbanos, né, tem grupos que vêm enfrentando um processo ao longo dos anos de perda de poder aquisitivo, tá? E em muitos aspectos combinado também é uma perda de identidade, né? Quer dizer, uma perda de autoestima. E o voto em Le Pen, o voto no Brexit, o voto em Trump é um voto de
de certa maneira, não tô encontrando, rebeldia não é exatamente o termo, mas é uma de revolta, né? Revolta, esse é o termo. Né? Voto de revolta, também de esperança no sentido de uma recuperação dessa posição. Né? E uma questão importante é que as elites nesses diferentes países não entendem muito bem essa parcela da sociedade. Não entende as suas angústias, né? os seus anseios, tá? Enxergam de uma maneira, inclusive, muitas vezes pejorativa, esses grupos e as suas insatisfações. Né? Então, um desafio, que é um desafio, na verdade, para esses 3 países, pelo menos, é como é que você atende, né? E, de alguma maneira, incorpora essas parcelas da população. Né? O tipo de política, digamos, o tipo de política neoliberal, né, não atende a essas pessoas, né? Não dá as respostas. Tá? E se houver uma insistência nesse tipo de orientação, na verdade, essa insatisfação tende a ser crescente, podendo levar, por exemplo, na França, mais adiante, a uma vitória da Le Pen. No caso específico do Boris Johnson, é um governo que está começando. Ele foi eleito no ano passado. Então, é um começo de governo. O que dá a ele mobilidade, né, para se reinventar, vamos dizer assim, se parecer conveniente. Né? Em alguma medida, ele colava um pouco a imagem no Trump. Se o Trump for derrotado, né, e a coisa estiver caminhando para uma outra direção, eu acho que perfeitamente ele pode se deslocar nesse sentido. Possivelmente esse próprio discurso, né, tentando colar a imagem num Roosevelt, pode já ser uma manifestação nessa direção. Agora, ele precisa atender esse eleitorado. A capacidade de dar resposta para esse eleitorado, para esse tipo de eleitor no interior, né, excluído, ressentido, né, no caso do eleitor britânico, com Londres, né, com o setor financeiro, né, que tem, na verdade, uma bronca não apenas da alta finança, mas também dos estrangeiros. Né? Quer dizer, aí você tem um pacote muito esquisito de ressentimentos. Né? Se não houver políticas de incorporação que atendam essas pessoas, o risco de se caminhar para extremos, talvez não no curto prazo, mas no médio e longo prazo, é não desprezível. Agora, que tipo de coalizão? E aí, falando, né, com a coisa do Dudu, tudo bem. Então, o caminho seria um caminho no sentido de uma agenda mais social-democrata, né, de voltar a alguma coisa, né, da agenda social-democrata tradicional, da época da Golden Age. Né? Mas é uma coisa até que a gente conversa muito com o Numa, né? Dudu também chama atenção disso, mas todos nós, no fundo. Aquilo ali, naquele período da Golden Age, foi um período muito particular, né, no pós-guerra, com ameaça soviética. Né? Aquilo é um piscar de olhos na história do capitalismo. Né? Como é que será possível um arranjo, né, um tipo de coalizão de frações de classes, né, que tope esse tipo de coisa? Né? Isso é possível? Ou será possível só se a coisa esquentar mais adiante? Né? Isso não é claro. Se é que Isso não é já não claro está esquentando, não é, Baixo? Mas, Pois pegando... mas esquentar ainda mais, né? Tudo Esquentar bem. ainda mais. Né? Para fechar, deixa eu fechar. Fechando com o Dudu, pegando as preocupações do Prado, né? As questões sobre fraturas sociais, tensões, conflitos que são agravados pela pandemia. O que eu queria perguntar para o Dudu, para fechar, Dudu, é o seguinte, quer dizer, a discussão de hoje foi uma discussão sobre o processo eleitoral, dentro de um quadro eleitoral, né? Dentro de um quadro partidário, dentro das instituições. Eu ia te perguntar o seguinte, em que medida você pode
transbordar desse quadro partidário e desse quadro eleitoral. Ou seja, aquilo que você tem em termos de partidos, né? Aquilo que você tem em termos de quadro eleitoral, isso não ser suficiente para lidar com os grandes conflitos que vão vir a partir da pandemia. Ou seja, de você transbordar isso, ou seja, na verdade, colocar em xeque a nossa própria democracia. Vamos lá, Bicalho, você deixou a pergunta mais capciosa para o final. O final é mais difícil, né? Eu não ia... Depois eu faço a piada do final antes de fechar. Bom, eu acho que a gente tem um problema que é uma discussão recorrente, que é o problema de representatividade na questão partidária. O quanto você tem nesse momento histórico um problema que está associado, como os colegas já alertaram aqui, uma profunda desigualdade social, uma gestão nos últimos tempos dos governos muito convergentes no sentido de política econômica, isso principalmente na questão europeia, como já foi alertado, associado à ideia de uma terceira via, ou seja, uma lógica da gestão neoliberal associado à ideia que a ideia é só governança e gestão, e não mudanças na questão distributiva, não mudança na questão de propriedade, na questão tributária, nada disso, ou seja, é uma ideia de que o mercado por si só resolveria. O problema é que ao longo do tempo isso foi gerando uma profunda desigualdade e parte da população, e inclusive no centro, que a gente está ressaltando aqui, no caso da Inglaterra, e depois eu posso falar um pouco da Rússia, mas no caso da Inglaterra e no caso da França, como tanto o Baixa como o Numa alertaram, tem um problema que está associado ao quê? Tem um problema que está associado a uma profunda desigualdade, uma fragmentação social e a completa ruptura, né, da ideia de identidade nacional. Né? O quanto esse segmento da sociedade, desses trabalhadores, ou chamada classe média, representavam o modo de vida europeu, ou modo de vida francês, ou modo de vida inglês. E como isso racha completamente. Então, nesse sentido, você já vinha caminhando isso nos últimos anos, eu acho que a pandemia acelera esse processo. Né? E aí tentando sim, eu acho que amplia a atenção na questão democrática e acho sim que é importante isso. Eu não vejo ainda, Prado, e aí até como o Baixa levantou, a ideia de uma saída pela social-democracia. Eu acho que a gente está vendo, e até pelo que vocês descreveram, muito mais por enquanto, trajetórias no caminho da direita. Eu concordo com vocês que acho que é difícil recompor centro nesse momento, mas talvez os extremos sejam configurados. Mas o caminho hoje, a trajetória atual, mais para a direita, mesmo como resultado da pandemia, de governos mais conservadores, né, e de direita, inclusive, não tendo os resultados efetivos do combate à pandemia. E aqui eu queria ressaltar, e por que isso me parece? Como você tem um momento de muita instabilidade, de muito caos, de muita confusão, o discurso nesse momento de ordem, de controle, né, volta a ser um elemento simbólico na questão eleitoral de curto prazo muito forte. Acho que aí é onde eu vou juntar com a questão da Rússia. Não por acaso, mesmo momento de instabilidade, de crise da pandemia, o Putin aparece como aquele que já tinha colocado a ordem anterior e vai continuar colocando ordem. Então, é um cenário que não... Mesmo assim, eu acho que, mesmo com alguns governos de direita com dificuldade de resolver os problemas da pandemia, mas o discurso de ordem diante do caos, né, pode criar condições para que, inclusive, continue avançando a questão da extrema-direita. Agora, como diz o Prado, sim, é possível que dimensões ideológicas descolem temporariamente, ou seja, ganhem uma autonomia relativa diante das condições materiais, mas isso no médio prazo, ou seja, além do eleitoral, você tem que continuar com base. E aí é que o Numa e o Baixa colocaram questões, é o quanto essa extrema-direita pode sim convergir mais para uma questão de política econômica, né, mais voltada para elementos, vamos dizer assim, voltados para a questão social ou de investimento, e aí sim a gente vai ter um jogo mais embolado ainda. Mas assim, isso aí não dá para saber, mas acho que em termos eleitorais, e eu não podia deixar, ainda mais que vou terminar, eles não vão poder responder, de ouvir o Baixa e o Prado mais comunista do que eu posso imaginar. Meus amigos desenvolvimentistas falando de fração de classe, de radicalismo pelo lado da esquerda, eu não podia deixar isso no final, ainda mais que eu sou o último a falar. Doutor, uma homenagem a você. A gente disse, vamos prestigiar o Dudu, a gente implica com ele, vamos prestigiar ele hoje.
Nós, os conservadores. Senhores, Bom, não, reacionários. Desenvolvimentistas. Meninos. Mas bom, olha, o Numa que ficou falando fração, é fratura, ele já chamou de fração. Sossega, comporte, menino. Garoto. Menino é fogo, rapaz. Dá um trabalho. É empolgação pelo título do meio da semana. Vamos ver como é que eu vou estar semana que vem. Isso. Vamos ver. Falou, Baixãozinho. Meninos, a todos vocês, Prado, Numa, Baixa, Dudu, muito obrigado pela participação de vocês. Hoje o debate foi bastante interessante, um tema pegando várias dimensões, né? várias jogadas ao longo do jogo. Enfim, foi bastante interessante. Bom, pelo menos eu achei, né? Aquela coisa assim. Queria agradecer muito a participação de vocês, queria agradecer muito aos nossos amigos e às nossas amigas, né? Que acompanham o nosso programa, que nos acompanharam até aqui, e convidá-los para a próxima semana, né? No canal do Instituto de Economia da UFRJ, nesse programa, né? O Conversas sobre o Mundo Contemporâneo, nos reunimos outra vez para conversar sobre esses temas, sobre esses assuntos. Muito obrigado a todos vocês, se cuidem, né? Vida que segue, vamos em frente e nos vemos na próxima semana.